Os X-Men sempre foram um símbolo de luta por igualdade e por um mundo livre de preconceitos, onde humanos e mutantes poderiam viver em coexistência pacífica. No entanto, a equipe só existe porque foi criada pelo Professor X, um mutante capaz de ler mentes e que sempre teve o sonho de ver a humanidade respeitando a sua raça. Com muitas reviravoltas, a série animada X-Men 97 traz de volta esse personagem icônico. Dito isso, reunimos fatos e curiosidades sobre o Charles Xavier, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Origem. Charles Francis Xavier é um dos maiores e mais poderosos mutantes de todos os tempos. Seus poderes já exploraram todos os cantos possíveis da telepatia nos quadrinhos. Além de poderoso, ele é muito rico, extremamente rico. Afinal, com a quantidade de vezes que a Mansão X é destruída, precisa ter muito dinheiro em caixa para reconstruir. Ele é filho do Dr. Brian Xavier, um grande pesquisador nuclear, com Sharon Xavier Marco. Durante a gestação, Charles teria uma gêmea, porém, reconhecendo que aquele era um ser maligno, ele, ainda feto, usou seus poderes para tentar matar a irmã, causando um aborto. E essa era Cassandra Nova. Além de Cassandra, Charles também tem outro irmão, adotivo, chamado Caim Marco, vindo de um casamento da mãe de Xavier depois do falecimento de seu pai. 2. Poderes e habilidades. Charles Xavier é um dos maiores telepatas do planeta, capaz de decifrar a mente humana como poucos conseguem. A partir daí, ele tem vários dons que derivam diretamente da telepatia, como criação de ilusões, elos mentais, escudos psionicos e vários outros poderes. Seus dons ficam ainda mais poderosos quando ele utiliza o cérebro, um aparelho que intensifica suas ondas mentais. E por mais que não seja telecinético no nível de Jean Grey ou Psylocke, ele já mostrou que possui um pequeno poder latente, algo que é comum em quase todos os personagens que demonstram telepatia entre suas habilidades. 3. Fraquezas. A maior fraqueza de Charles Xavier, por muito tempo, foi seu próprio corpo. Ele foi deixado paralítico em um confronto com o vilão alienígena Lúcifer, e teve que usar cadeira de rodas. Com o passar dos anos, ele encontrou formas de reconquistar o movimento das pernas, seja através de tecnologia ou até mesmo clonagem, mas sempre voltava ao estado paralítico. Atualmente, o personagem parece ter se curado definitivamente, já que transferiu sua mente para o corpo do Fantomex. No entanto, nos eventos mais recentes da revista da X-Force, ele acabou sendo morto por supremacistas humanos, e nós ainda não sabemos quando ele vai voltar à vida na ilha de Krakoa. 4. Cassandra Nova. Uma das maiores e mais terríveis inimigas de Xavier se formou ainda quando ele estava no útero. A gêmea de Charles, que os Shi'ar chamaram de Mumudrai, que seria um espírito que é o igual, e o oposto de uma pessoa, Cassandra Nova foi quase eliminada por Xavier ainda no útero, quando ele usou seus poderes, sentindo uma força maligna da irmã, para forçar um aborto. Porém, Cassandra não morreu, e passou seus anos futuros construindo um novo corpo para si, e planejando sua vingança contra o irmão. E a vingança chegou de várias formas. Cassandra é a responsável pelo massacre mutante em Genosha, quando depois de um grande plano, liberou sentinelas gigantes na nação, causando a morte de mais de 16 milhões de mutantes. Cassandra já tomou conta do corpo de Xavier e quase destruiu o Império Shi'ar. O último ataque de Cassandra aos X-Men foi através de Emma Frost, controlando a mutante para tentar se livrar da prisão que foi colocada, criando um clube do inferno psíquico através dos poderes da Rainha Branca. 5. Juggernaut. Caim Marco é irmão adotivo de Xavier, e no futuro, ganhou os poderes do demônio Cyttorak, tornando-se o Juggernaut. Dr. Kurt Marco, pai de Caim, era o dono da mansão que se tornou a Mansão Xavier. Caim cresceu odiando Charles, por conta de seu próprio pai favorecer mais o filho adotivo que ele mesmo, além de Kurt ser extremamente abusivo com Caim e Sharon. Ainda, em um momento de descontrole, Charles invadiu a mente de Caim enquanto o garoto era espancado pelo pai, criando um ódio ainda maior do futuro Juggernaut. 6. Gabrielle Heller. Saltando um pouco no tempo, após formado, em uma de suas viagens para Israel, em uma clínica para vítimas traumatizadas pelo Holocausto, Xavier conheceu a jovem, em estado catatônico, Gabrielle Heller. Charles usou seus poderes para tentar salvar a mente da garota e conseguiu, levando a um romance entre os dois. Ele permaneceu em Israel com Gabrielle por algum tempo, até que eles terminaram um romance e Xavier partiu, sem saber que Heller estava grávida, e no futuro, seu filho nomeado como David Heller, tornaria-se o mutante psicologicamente abalado Legião. 7. O filho de Xavier. David Heller,
também conhecido como Legião, é um mutante de nível Ômega com mais de 1000 personalidades, cada uma com um poder diferente. Diferente do que muitos pensam, os poderes primários do Legião não são o de ter muitas personalidades. David é um mutante capaz de gerar inúmeras mutações a partir de uma fonte desconhecida. Esse processo ocorre espontaneamente, sem a interferência e o querer dele, o que o torna propício a certas consequências. Graças à quantidade absurda de poderes, ao seu desequilíbrio mental e emocional, ou até mesmo uma combinação desses fatores, para cada nova mutação que surge, David automaticamente cria uma personalidade que representa essa mutação. Essas personalidades raramente são estáveis e pacatas entre si, o que gera sempre uma briga pelo controle da mente do Legião, danificando ainda mais a mente já instável do personagem. 8. Magneto. Durante a viagem em Israel, Charles conheceu Eric Magnus Lencher, um dos voluntários na clínica. Os dois tornaram-se amigos, e lutaram contra um ataque da Hydra e do Barão von Strucker, que sequestrou Gabrielle por conta de uma informação que ela possuía. O momento de separação entre os amigos chega, quando Eric tenta matar von Strucker, mas Xavier o para, fazendo Magnus perceber sua eterna incompatibilidade com os ideais do amigo. No fundo, os dois são amigos, mas discordam veementemente dos ideais do outro, o que sempre os colocou em conflito. Essa relação de amor e ódio parece ter amenizado bastante nos últimos anos, de modo que agora Magneto é um integrante dos X-Men. 9. Lilandra. Tempos depois, já com o grupo dos X-Men montado, o professor Xavier foi contatado por Lilandra Neramani, a princesa da raça alienígena Shi'ar, com quem compartilhou uma ligação psíquica intensa. Lilandra precisava da ajuda do professor e sua equipe para liberar seu povo do domínio de seu irmão tirano, Daken Neramani. Durante a aventura, os dois se apaixonaram e Xavier morou com a agora Imperatriz Lilandra por um tempo em Chandilar. 10. Darkseid. Durante os anos, Charles fala algumas vezes sobre um lado obscuro de sua consciência e seus poderes, que ele tenta suprimir a todo custo. Esse Darkseid já deu as caras algumas vezes, mas a maior exploração dele foi quando, em uma batalha com o Magneto, Xavier perdeu o controle e absorveu parte da consciência do vilão, criando a entidade chamada Oslaugit, ou Massacre, onde foi necessária a junção dos Vingadores, dos X-Men e do Quarteto Fantástico para derrotar o vilão. 11. Sala de Perigo. A Sala de Perigo sempre foi uma constante para os X-Men, construída e reconstruída pelo professor para treinar a equipe. Em uma das reconstruções, Xavier usou tecnologia Shi'ar, e em algum momento, a própria sala sofreu uma mutação tornando-se viva. Charles estava consciente da vida artificial se desenvolvendo na sala, porém ignorou, quando precisava do equipamento para treinar seus alunos. Depois de várias reconstruções, a sala evoluiu até o ponto de convencer um estudante da escola a acabar com a própria vida, quebrando suas diretrizes primárias, gerando a manifestação física e livre da sala, chamada Danger, ou perigo em português, jurando vingança contra o professor. No fim, com algumas aventuras no caminho, a Perigo acabou entrando para a equipe. 12. Momento de destaque. Não podemos deixar de citar que sua fase mais bem-sucedida é justamente a nova era dos X-Men, conhecida como Dawn of X. Aqui, o Professor X finalmente parece ter entendido que seu sonho era muito utópico, e que para poder garantir a sobrevivência dos mutantes, precisaria criar uma nação própria para eles. Em House of X e Powers of X, vemos um Charles Xavier repaginado e mais confiante, provando-se um líder nato e que consegue guiar seus discípulos em direção a um futuro esperançoso e cheio de potencial. O personagem nunca esteve tão bem, por mais que alguns segredos ameacem a paz de sua nação. 13. Morte. A morte do Professor X já foi trabalhada algumas vezes nos quadrinhos, mas nunca tão seriamente quanto os acontecimentos no final de Avengers vs X-Men. Com a Força Fênix em seu corpo, o Ciclope mata o Professor Xavier em meio a uma batalha, causando o surto necessário para derrotá-lo. Scott não culpa a Fênix pelo ato, e assume que realmente quis fazer aquilo. 14. Fora das HQs. Felizmente, Charles Xavier sempre foi tratado muito fielmente fora das HQs. Ele é um personagem jogável em alguns jogos dos X-Men, enquanto em outros atua apenas como um NPC, guiando seus alunos para lutar contra os inimigos clássicos da equipe. Nas animações, ele sempre foi retratado de modo impecável, mas foi nos filmes que ganhou destaque. Tanto Patrick Stewart quanto James McAvoy capturaram toda a essência do personagem, criando um ser aparentemente perfeito, que ao mesmo tempo, possui vários defeitos, esqueletos em seu armário. Mal podemos esperar para vê-lo inserido no universo cinematográfico da Marvel. Separamos esses 2 vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você,
Conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.